Fala pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso canal, a mais um vídeo. Como é bom estar aqui com vocês a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha, o tema do vídeo de hoje está muito legal, por isso eu convido você a ficar comigo até o final deste vídeo, para que você possa ser tocado, e ensinado e edificado pelo que eu vou falar aqui. Então ó, sem demais delongas, bora lá para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou trazer uma mensagem bastante interessante para mim e para você. Mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like, pois o seu like é combustível que mantém esse canal andando. Esse canal é como se fosse um carro. Esse carro está andando e levando a mensagem de edificação, a mensagem do evangelho para as pessoas. Só que ele precisa de combustível. E o combustível é o seu like. Deixe o seu like para que esse carro possa continuar andando e levando essa mensagem a mais pessoas. Bem, o tema do vídeo de hoje é sobre a viúva de Naim. Ah, Lucas, o que é a viúva de Naim? Calma, que eu vou falar aqui pra você. Isso foi um dia em que Jesus interrompeu um velório. Olha só que interessante essa história. Essa história está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, você pode conferir depois. Essa história é contada só no Evangelho de Lucas. Lembrando para você que são 4 evangelhos que contam a história de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 que eram discípulos de Jesus. Lucas, ele era um médico que se converteu ao cristianismo e ele escreveu o Evangelho de Lucas, que é o nome dele, baseado na história de Cristo, que ele pegou de todos aqueles que vivenciaram com Cristo quando Cristo estava aqui. Então o Evangelho de Lucas traz algumas histórias que os outros evangelhos não trazem. Por quê? Porque o Lucas, quando ele foi escrever o Evangelho, ele quis escrever um Evangelho mais detalhista, com mais detalhes. Então Lucas pesquisou mais as fontes. Então, nós vemos a história da viúva de Naim. Em certa vez, Jesus ele estava andando, né? E ele estava vindo para um lugar chamado Naim. Aquilo nem pode ser chamado de cidade. Naim, na verdade, era um vilarejo bem pequeno. Você já ouviu falar de Curtela? Curtelas são pequenos vilarejos que pertencem a uma cidade. Isso acontece muito em interiores. Se você for em algum interior, tem um interior e tem alguns curtelas em volta do interior, no qual você tem que pegar a estrada de chão, às vezes fica no meio de uma fazenda, são povoados, pequenos vilarejos. E Naim era como se fosse uma curtela. Ela ficava ali na região da Judéia, bem na beirada de um morro, chamado Morro de Moré. Ele ficava bem ali na beirada de um morro. E para você ir nessa cidade, era só um caminho para você chegar nessa cidade. E Jesus, ele pegou seus discípulos e a sua multidão e foi em direção a Naim. Não se sabe por quê. Provavelmente Jesus foi pregar o evangelho ali. Mas é muita coincidência, porque quando Jesus estava chegando na porta da cidade, estava saindo uma multidão ali da cidade. E tinha uma mãe e o seu filho deitado na maca. O filho dessa viúva, ele estava falecido. Eles iam enterrar ele. Provavelmente eles iam enterrar ele fora da cidade, porque na cultura dos judeus, eles não deixam o cemitério perto da cidade, sempre fora da cidade, nunca dentro, mas sempre fora da cidade, porque para eles é impuro, segundo a tradição deles. Então certamente eles estavam levando aquele filho para fora ali da cidade para ser enterrado. Até que Jesus viu a multidão saindo daquela cidade e olha, gente, por quê? A cidade era pequena. Quando você vai no interior e todo mundo conhece todo mundo, cada um ali sabe da vida do outro, cada um ali é importante para uma outra pessoa. Se você for numa comunidade, de um vilarejo, você vai ver que as pessoas são amigas, que se uma está passando dificuldade, a outra tenta ajudar. E essa viúva, ela tinha perdido o filho dela. Então toda a comunidade ali estava com aquela viúva, acompanhando aquela viúva. E você pode ver o sofrimento, a gente pode perceber lendo os versículos, o sofrimento daquela mãe. Tudo que eu estou narrando aqui está escrito nos versículos, você pode conferir depois. Estou falando de uma forma mais dinâmica para você entender. Então você pensa uma mãe perdendo seu filho. Aquela famosa frase, né? Os filhos que enterram os pais. Mas quando é os pais que enterram os filhos, é muito triste. É muito triste, né? A mãe vendo ali seu filho e ela era viúva ainda. E naquela época, para algumas pessoas daquela época, quando a mulher ficava viúva e ainda mais perdia um filho, era porque Deus estava castigando aquela mulher. Para algumas pessoas. Então você imagina, a viúva ali daquele jeito, poderia ter pessoas ali dentro da cidade, que segundo estudos era uma cidade que tinha aproximadamente 36 casas e 130 e poucas pessoas morando ali. Hoje em dia há 1.500 pessoas morando ali no vilarejo. Você pega 1.500 pessoas, é pouco ainda,
Comparado, por exemplo, eu moro em Goiânia. Aqui são mais de 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas que moram aqui em Goiânia, né? Tem cidades aí que há 30, 40 milhões de pessoas, cidades ali na Ásia, na China ali, né? Então você percebe como aquela viúva poderia estar se sentindo ruim por essa pressão de ter perdido seu filho, de pensar que as outras pessoas ali do vilarejo iam pensar que ela estava sendo castigada por Deus. Então você vê, se coloca no lugar dessa viúva. Quando você passa em frente a um cemitério, você vê as pessoas ali. Eu não gosto de ir em velórios. Nossa, é terrível, gente, ir em velório. É muito triste. O último velório que eu fui, eu chorei. Eu chorei e a pessoa nem era meu parente. Era uma amiga da minha mãe. E aí nós fomos lá e eu sentei ali. E vendo as pessoas tristes ali, amarguradas, tristes, eu comecei a ficar triste também. Porque é terrível. Então você vê a situação da mãe como se fosse você passando em frente ao velório hoje em dia, vendo aquelas pessoas. Só que Jesus chegou naquele lugar. Jesus viu aquela mulher em prantos. Chegou nela e falou: não chora. Não chores, mulher. Não chores. Não fique triste. Jesus tocou, né, no esquife. O que é o esquife? Esquife era como se fosse uma maca. Como se fosse uma maca daquela época. Um caixão para levar ali o falecido. E olha, era considerado impuro você tocar em coisas onde havia uma pessoa falecida. Na tradição dos judeus, era impuro. E Jesus, ele foi além da tradição. Jesus quebrou a tradição e tocou ali para dar esperança para as pessoas. Tocou ali na maca e ele falou: jovem, levante-se. O jovem se levantou e as pessoas ficaram maravilhadas. As pessoas falaram: nossa, surgiu um profeta aqui, Deus se manifestou no meio de nós. E toda a fama de Jesus percorreu ali naquela região. Então uma coisa que nós aprendemos com essa história é que nos momentos em que nós estivermos sem esperança, sem nenhuma saída, Jesus vai ser a saída da nossa vida. Porque, igual eu te falei, a mulher estava saindo de um lugar que era pequeno, tinha um caminho para ir. A última coisa que a mulher ia pensar é que ia chegar alguém, ia curar seu filho, ressuscitar seu filho. A última coisa, gente. Acho que nem passaria na cabeça dela isso. Nem na nossa passaria. É como se eu estivesse saindo no meio da roça, do mato, do vilarejo pequeno, e Cristo vem em mim e faz um milagre na minha vida. Gente, isso é maravilhoso. Nos momentos, eu falo, Lucas, eu mesmo aqui falando pra você. Gente, nos momentos que eu me vejo perdido, nos momentos que eu cometo algum pecado, que eu me sinto acusado, são os momentos em que eu me achego a Jesus, falo: Jesus, eu preciso do Senhor, e Ele me cura, e Ele me liberta, e Ele me sara, e Ele me perdoa. E é isso que nós temos que ter em mente, que não há falta de esperança em Jesus. Nunca vai faltar esperança em Jesus. Nunca vai faltar esperança em Jesus Cristo. Ele é a esperança nossa. Ele é a luz do fim do túnel. Nós precisamos confiar nesse nome. Ele que nos cura, Ele que nos liberta, Ele que nos salva. Então, como essa mulher estava ali sofrendo, sentindo a pressão, perdeu sua esposa, era viúva, perdeu seu filho ali. Às vezes você vê que a sua vida está toda perdida. E tem muitas pessoas que pensam assim, que a vida dela está perdida, não tem mais volta. Deixa a vida me levar. Né? Deixa a vida me levar, mas não é assim. Deus não quer que a sua vida seja levada pelo sofrimento, pelos vícios. Jesus não quer que a sua vida seja levada pelas tradições ruins, pelo seu passado, pelos seus erros, não. Ele quer reescrever uma nova história para você. E Ele é capaz de cruzar qualquer tradição, qualquer linha para fazer isso. Igual eu falei para você, os judeus não tocavam em coisas onde tinham um falecido. Jesus tocou no caixão, pegou no caixão. Eu falei para você que o cemitério era lá de fora da cidade. E Jesus chegou perto. Jesus, que ele era um homem separado, Jesus, que era um mestre ali para aquelas pessoas, ele chegou perto de um falecido e levantou aquela pessoa. E uma coisa que eu coloquei aqui, e sabe o que essa história nos ensina? Jesus não apenas devolveu o filho para a mãe, ele devolveu a esperança para toda aquela cidade. A multidão estava boquiaberta e a notícia se entregou rapidamente. Naquele dia, Naim viu que o amor e o poder de Deus eram reais. Não só aquela mulher teve a esperança devolvida, as pessoas que estavam em sua volta
viram o que Jesus fez na vida dela. E isso pode acontecer com você. Jesus pode transformar a sua vida. E você pode transformar outras pessoas através do que ele fez na sua vida. E muitas vezes você vê que uma pessoa começou a seguir a Cristo. Não estou falando seguidor de Cristo. Não estou falando uma pessoa religiosa. Jesus não é religião. E você vê uma pessoa sendo transformada por Cristo. A vida dela mudando. Ela mudando. Aquela pessoa mentia. Aquela pessoa era uma pessoa má. Aquela pessoa era uma pessoa totalmente mesquinha. Hoje é uma pessoa boa, uma pessoa feliz, uma pessoa grata. O que aconteceu com essa pessoa? Tente experimentar o que aquela pessoa está experimentando, que é Cristo. E a sua vida será transformada por causa da vida daquela pessoa. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E por último, eu quero ler aqui para vocês o seguinte. Então, o que essa história te ensina? Será que mesmo nas dificuldades conseguiremos ver uma chance de esperança? Assim como Jesus enxergou a dor daquela mãe, ele vê a nossa dor. Ele sabe o que enfrentamos e está sempre pronto para trazer consolo e uma nova esperança. Esse é o tema do vídeo que eu quero trazer para você. Consolo e esperança para a sua vida. Que você possa saber, às vezes você pode estar em Naim, um lugar distante, um vilarejo que ninguém dá bola, de poucas pessoas, que ninguém sabe onde fica, mas que ali pode surgir o Salvador rumo ao seu rumo, dando esperança e o consolo para você. Essa mensagem, esse vídeo que eu deixo para você, que você possa ser tocado. E o que esse vídeo falou com você, peço que você deixe aqui nos comentários e compartilhe para que mais pessoas possam saber dessa história e serem consoladas e terem a esperança novamente trazida para elas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.